Agradecer a Deus pela bênção dele em nossas vidas, agradecendo ao Senhor por tudo que ele tem feito no decorrer desta semana. Grandes coisas Deus fez durante essa semana, grandes coisas o Senhor tem feito no nosso meio, e esse é o motivo da nossa alegria, da nossa satisfação, e aqui estamos para mais um dia o glorificar e o exaltar em seu santo nome. Senhor nosso Deus e nosso Pai, soberano e altíssimo Deus, graças te damos pela tua presença aqui neste lugar. Agradecemos a ti, Senhor, pelo pão que o Senhor colocou em nossa mesa no decorrer desta semana, Senhor, pelas vitórias já alcançadas no decorrer desta semana, por nos despertar de madrugada para estarmos aqui em adoração, em louvor ao teu nome, Senhor. Queremos te agradecer, ó Pai. Fica conosco, Senhor Jesus, receba a nossa adoração, receba o nosso louvor, o nosso culto de gratidão a Ti, Senhor, o nosso culto de adoração ao Teu nome. Estamos aqui reverenciando a Tua presença, queremos Te agradecer por aqueles que nos visitam nesta noite, Senhor, aqueles que já se encontram aqui e aqueles que estão a caminho deste lugar. Pai, obrigado, Senhor, por ouvir as nossas orações e o nosso clamor e a nossa súplica. Obrigado, Senhor. Fica conosco, nos ajuda, nos abençoa, nos guarda, Senhor. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém, Jesus. Graças a Deus. Eu gostaria de ler a palavra de Deus junto com os irmãos em 1 Coríntios, capítulo 1. Irmãos, 2 Coríntios, capítulo 1 e versículo 12 até o versículo 18. Ora, a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência de que com simplicidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça de Deus, temos vivido no mundo e especialmente para convosco. Pode ler os demais versículos. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Amém, Jesus. Podeis assentar, irmãos. A nossa palavra para convosco é sim ou não. Louvado seja
o nome do Senhor. Nós estamos aqui para dar glórias ao nome do Senhor. Eu convido o grupo de louvor que vem à frente para adorarmos ao Senhor. Glória a Jesus. Eu continuo a pedir à igreja oração pelos músicos da igreja, pelo grupo de louvor. Nós sabemos, irmãos, que o inimigo ataca a igreja em todos os sentidos. A música, o louvor é os mais atacados na casa de Deus. E eles dependem das nossas orações, do nosso clamor diante do Senhor, e nós precisamos ajudar os nossos irmãos na oração, na adoração, no louvor ao nome do Senhor, que Deus possa continuar abençoando a nossa igreja em nome de Jesus. Esta semana, até quinta-feira, Deus não dava os hinos, uma misturada que eu não conseguia perceber qual era os hinos, qual era o encadeamento que Ele queria, o que é que Ele queria. Depois, a partir de quinta-feira, quando nós demos a lição bíblica, nós esquecemos-nos sempre, durante as nossas orações, muitas vezes, de clamar ao Espírito Santo. Nós pedimos ao Pai, pedimos ao Filho, e muitas vezes, no nosso clamor, nos esquecemos do Espírito Santo. E hoje os hinos são todos virados para aí, porque se nós abrirmos a palavra no Salmo 51:11, diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Só o Espírito Santo nos pode convencer do nosso passado, do nosso pecado, se nós virmos da justiça e do juízo. João 16:8. Quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo nos pode capacitar para irmos lá para fora, levar as boas novas, evangelizar. Vamos abrir Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até aos confins da terra. Até as nossas intercessões nós podemos perceber durante todos estes 5 dias que aqui estivemos, se o Espírito Santo não estiver connosco, se elas não forem imbuídas da sua graça e do seu poder, são meras palavras que nós lançamos para o ar e que muitas vezes até nem agradam a Jesus. Mas se nós estivermos com o Espírito Santo, se elas forem repletas do Espírito Santo, se Ele nos ensinar a orar, Ele vai receber com graça, com louvor a nossa gratidão. Romanos 8:26. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. A igreja só avança, repleta do Espírito Santo. Por isso, esta noite, deixemo-nos levar nas mãos do Espírito Santo e vamos louvar o Senhor como Ele merece, como Ele nos capacita e como Ele quer que nós o louvemos. Em nome de Jesus. Mas o gesto de Jesus na cruz
Que o Senhor esta noite possa sondar os nossos corações como Ele faz todos os dias. Que nós recebamos e respondamos a cada palavra destes hinos com uma afirmação, tal como aquela leitura que foi feita, ou sim ou não. Não adianta nós andarmos a enganar o nosso coração. É momento de facto de nós dizermos sim ao Senhor e marcharmos, da igreja dizer sim ao Senhor e marchar. Caso contrário, nós não vamos a lado nenhum. Sonda-nos, Senhor. Senhor, eu sei que Tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, Tu conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. Antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Senhor, eu sei que Tu me sondas. Em volta, tua mão em mim repousa, tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até ao céu, sei que ali também te encontro. Se o abismo está na minha alma, sei que ali também me amas. Senhor, eu sei que Tu 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 me amas. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Senhor, esta é a nossa oração esta noite. Que Tu nos ensines a adorar-Te como deve ser. Que Tu nos ensines a buscar a Tua face. Que
Tu inclines os teus ouvidos para nós, Senhor. Que esta obra que Tu tens feito em cada um de nós Te agrade, Senhor. Ajuda-nos a caminhar como Tu queres, Senhor. A viver os sonhos que Tu tens para cada um de nós, Senhor. A cumprir o Teu ídolo, o Teu propósito em cada um de nós. Ensina-nos, Espírito Santo. Ensina-nos, Espírito Santo, a adorar-Te. Entrega esta oração ao Senhor. Entrega este louvor esta noite ao Senhor. Com um coração quebrantado, dizendo sim, eis-me aqui, Senhor. Me ensina a Te adorar, Senhor. Buscar a Tua face. Eu quero Te render. O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder.
ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são, os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Pai, eu quero contemplar sua glória e majestade. Pai, eu quero te adorar em espírito e em verdade, não apenas no átrio ou no santo lugar. Eu quero te entronizar entre os querubins. Leva-me à sala do trono, pelo novo e vivo caminho, pelo sangue de Jesus, eterno sumo sacerdote. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Oh, leva-me à sala do trono pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Senhor. Pra te adorar, Eu creio que todos nós estamos a passar por momentos como estes. O mundo está difícil, a nossa presença neste mundo está difícil, mas quando nós estamos angustiados, se nós clamarmos, Deus age, o Espírito Santo age, porque é para isso que Ele foi deixado para nós, para ser o nosso Consolador. É para ti. Quando tu estiveres angustiada, quando não souberes uma resposta, se é para operar ou não, clama. quando estou angustiado, quando penso está tudo acabado, Ele vem me socorrer. Quando penso estou sozinho neste caminho com tantos espinhos, Ele vem me socorrer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo
tua presença doce e calma, que alegra minha alma, me dá forças pra vencer. Tu és tudo que eu preciso, és o meu melhor amigo, não quero te entristecer. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, meu amigo e fiel consolador, precioso és pra mim. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vem agora. Nós não vamos cantar este hino com música. Nós vamos cantar este hino como o Senhor pediu para cantar durante o ensaio. Ele mostrou que é momento, tal como o pastor pediu, de vocês orarem, de vocês clamarem, de nós clamarmos uns pelos outros, de nós mostrarmos esse amor que nós ouvimos no primeiro hino. Há momentos que só a cruz do Calvário nos dá força para prosseguir. Vamos pedir ao Espírito Santo que venha sobre as nossas vidas. Vamos ser todos igreja, sem nós aqui à frente, sem vocês aí atrás, mas vamos ser todos igreja. Vamos, se conseguirem, dar as mãos uns aos outros. Se não conseguirem, façam como quiserem, mas vamos louvar. E o Nuno também vem para a frente e nós vamos louvar a capela. Vamos louvar como os anjos querem receber o nosso louvor. Há uma só voz, num só Espírito, em união, que é aquilo que Ele quer de nós. Agora, Espírito Santo, eu estou aqui. Deixa a tua unção fluir e me tocar. Senhor, meu Pai é teu, este meu coração vai receber hoje a minha adoração. Minha vida
Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, Senhor, pela tua bênção nesta noite. Ó Espírito Santo, te agradecemos por ouvir o nosso clamor e a nossa súplica e receber o nosso louvor no trono da tua graça. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. Glória a Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Eu quero convidar a mãe do irmão Anderson para trazer uma saudação ou cantar um hino. Aquilo que a irmã sentir no seu coração, tem a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Graças te damos, ó Deus. Graças te damos, ó Pai. Curambá, Shederi, Cateremai, Ancori, Andanaia. A igreja, irmãos, cumprimento, às vezes eu não sei qual que é o daqui, paz seja contigo, paz do Senhor Jesus, né? Porque na congregação que eu faço parte no Brasil, é a quadrangular, e eles fazem paz seja contigo, né? E aí, outros já são paz do Senhor Jesus, outro é graça e paz, mas eu estou cumprimentando, é a igreja do Senhor Jesus que se faz presente aqui, mais uma partícula do povo de Cristo, e isso enche o meu coração de alegria, porque quando eu cheguei aqui, eu já pude sentir a presença do Deus vivo, o Deus que se faz presente aqui, e esses louvores aqui entoados, na presença do Senhor, buscando o Espírito Santo de Deus. Oh, que tremendo, gente, que tremendo. A gente pode ver a presença dos anjos, como aquele hino falava, queria entoar como os anjos, e os anjos, eles queriam estar no nosso lugar, mas o Senhor os ordenou que eles ficassem, e que nós queríamos glorificar, exaltado, porque lá no céu, eles glorificam o Senhor dia e noite, dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor Jesus, e toda a terra está cheia da tua glória. Por isso que nesta noite, irmãos, nesta noite, com os olhos da fé, contemplem a presença do Deus vivo neste lugar, e que todos que entraram por esta porta, que se quebre o coração. Deixo eu, para de ficar olhando para um lado e para o outro, e venho ver o autor e consumador do Deus Todo-Poderoso, que já se faz presente. Desde que eu entrei ali, eu já pude sentir a presença do Deus vivo aqui. Então, através da palavra, Ele vai continuar falando conosco, falou no louvor, né? E é nessa oportunidade, eu só queria fazer uma oração, amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Meu nome é Diane, glória a Deus, eu sou uma diaconisa no meu ministério, uma temente ao Senhor, um irmão como vocês, mais uma partícula do povo de Cristo, e eu estou muito alegre de estar aqui nesta noite, amém? Aleluia, glória a Deus. Senhor Deus e Pai, Deus santo e poderoso, Deus tremendo, Deus criador do céu, Deus criador da terra, nesta hora, Deus santo, que o teu Espírito Santo, que se faz presente, que leva as nossas orações com gemidos inexprimíveis ao Senhor, sonda cada coração aqui, papai, cada vida que entrou por esta porta, porque nós não conhecemos o problema deles, mas o Senhor conhece. Quantas pessoas oprimidas aqui dentro, quantas pessoas tristes, abatidas, sem esperança, mas o Deus que dá vida, o Deus que dá esperança, o Deus que traz renovo nesta noite, Ele se faz presente neste lugar. Oh, aleluia, o Deus que cura aquele que está enfermo, que está com a doença que muitas vezes o médico já falou que não tem jeito, mas o Deus Todo-Poderoso, aquele que já levou as nossas dores, as nossas enfermidades, e pelas suas pisaduras nós somos sarados, Ele está aqui nesta noite, Ele se faz presente.
noite, irmãos. E muitas vezes, quando a gente está louvando, Deus está curando. Quando nós estamos intercedendo pelo irmão, Deus está operando. Através da palavra que o pastor está pregando, nós ficamos calados. Senhor Deus, glorificando. E quando nós chegamos no nosso lar, aquele problema que nós deixamos lá já está sanado. Naquele hospital que nós deixamos o enfermo ali, quando estamos clamando o Senhor, Deus está operando. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade que Jesus veio abençoar a vida de cada um e que cada um leve nesta noite que veio buscar, porque o Deus Todo-Poderoso está neste lugar. Amém. E as palmas glorificam ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Graças a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Seja o nome do Senhor e para todos sempre seja louvado. O Nuno vai cantar um hino para a glória do nome do Senhor. Vamos ficar em espírito de oração. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tu me olhas e vês o que ninguém vê. Tu conheces tudo o que sou. Tua presença cerca o meu viver. E sei falar, sabes como estou. Estás em toda a parte e não há um só lugar onde não o vejas. O que vai dentro de mim eu não posso esconder de ti, Senhor. Tu me conheces. Tu sabes tudo de mim e ainda assim me dás amor. Tu me perdoas quando eu não merecia. Eu sei o bem e aceitas como sou. A presença cerca o meu viver. E sem falar sabes como estou. Estás em toda a parte e não há um só lugar onde não vejas. O que vai dentro de mim eu não posso esconder de ti, Senhor. Tu me conheces, sim, tu sabes tudo de mim e ainda assim me dás amor. Perdoas quando eu não merecia. Eu sei o bem e aceitas como sou. Tantas vezes falho, meu Senhor, mas sei ser grato pelo teu amor. Eis-me hoje aqui diante
Glória a Jesus, graças a Deus. Nós vamos ouvir então a palavra de Deus pelo irmão Misaque. Ele vai nos trazer a palavra nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, irmãos, e vamos agradecer a Deus pela vida do irmão Misaque. O irmão Misaque é diácono da igreja. Vamos agradecer ao Senhor e pedir ao Senhor para que o abençoe, aquilo que Ele traz para os nossos corações nesta noite, que seja ouvido em cada coração. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos pela vida do teu filho, Senhor, aqui juntamente conosco, ó Pai, nesta noite, ó Deus, aquilo que o Senhor tem colocado no coração do teu filho para trazer a tua igreja, que o Senhor o abençoe, que o Senhor abençoe a cada uma vida que irá receber a tua palavra nesta noite, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Eu quero ler 2 versículos da palavra de Deus. Fica aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Que diz assim, e depois vou ler também Gênesis 37. Saiba disso, nos últimos dias sobirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis e inimigos do bem. Tá? Só até aqui, em Gênesis 37, capítulo 2. Esta é a história da família de Jacó. Quando José tinha 17 anos, pastoreava os rebanhos com seus irmãos, ajudava os filhos de Bila e filho de Zilpa, mulher de seu pai, e que estava ao pai que contava aos seus pais da fama deles. É só até aqui. Hoje, irmão, como li aqui, que muitos no final do tempo será muito difícil, os tempos já estão no finais do tempo e muito difícil. Hoje não é só pessoas incrédulas que estão tratando mal as pessoas, é em todo lado que está tratando as pessoas mal, que estão vendo que Jesus Cristo está voltando, mas ninguém quer saber da verdadeira face do Senhor. Muitos falam, Senhor, eu sou teu filho, eu quero desfrutar da minha parte da herança, mas eles não querem receber o dom de Deus, não querem orar, não querem jejuar, não querem buscar o Espírito Santo de Deus. Como na família, né, de Jacó, de José. José estava naquele momento com os irmãos amarrando, que teve um sonho, né, estava trabalhando na lavoura e teve um sonho, e eu sei que essa pregação o pastor já teve, e aqui na igreja, mas é melhor cada dia se relembrar, porque nós passamos nesse tempo e nós temos que saber que temos que estar na presença do Senhor firme e forte para nós receber a nossa vitória. Ele teve um sonho que estava amarrando os feixes do trigo, né, e os feixes do trigo e os irmãos dele estavam tudo ali. Ele teve, meus irmãos, eu tive um sonho e quero contar para vocês. Que nós estávamos no campo amarrando os feixes de trigo, e os nossos feixes de trigo, o meu subiu no meio de vocês, levantaram e rodearam e se inclinaram para mim. E o irmão deles falaram, José, então quer dizer que você vai reinar sobre nós. Ele já tinha inveja do José, né? Porque o José era o filho da velhice de Jacó e o filho mais amado. Então o José teve aquele sonho e falou para os irmãos. E ali os irmãos deles começaram a falar que ele ia reinar sobre eles. Eles teve mais ódio ainda dele depois daquele sonho.
Então, depois, José teve outro sonho e quis contar para o pai dele e para os irmãos. Falou que ele teve outro sonho e queria contar. Meus irmãos, eu tive outro sonho e quero contar. E contou que o sol e a estrela, e mais o sol e a lua e 11 estrelas se reclinaram para ele. Então o pai dele reclamou, né, falando: José, mas que sonho é esse? Mas também depois o pai dele ficou refletindo no sonho que ele tinha, no sonho que ele estava. E eu quero dizer que nós temos que ter sabedoria naquilo que nós vamos falar, porque muitas das vezes algo que nós recebemos, mas Deus não quer que a gente conta, porque se a gente conta para as pessoas têm olho grande, eles têm inveja, eles não querem que você consegue a vitória de Deus. Muitos, irmãos, vou pular só um pouquinho, mas eu já volto. Muitos, eles estão querendo viver no Apocalipse, muitos estão querendo dizer que Jesus vem e eles não estão na presença de Deus, eles estão querendo que Jesus volta e depois eles ficam firmes 7 anos, que é a época da tribulação, da falsa paz e da tribulação, para poder ficar firme e achar que vão ficar firme. Porque não é só dessa maneira que a gente acha que vai ser. Muitos podem achar, mas se hoje tem muita gente que não consegue orar, não consegue jejuar, que na tribulação não vai poder comprar, não vai poder vender, não vai poder fazer nada, vai ter que correr para os montes e eles vão achar que vão aguentar jejuar o tempo que for necessário para esperar a volta de Jesus. Então, nós temos que saber que a volta de Jesus é hoje. Nós temos que estar na presença do Senhor, buscando para poder alcançar a vitória. Então, José estava ali contando a história e eles falaram que o pai dele repreendeu. Então, e o pai deles, depois de um tempo, falou assim: José, os seus irmãos estão pastoreando as ovelhas e eu quero que você vá até lá e ver como que ele é e traz resposta para mim. E naquele momento José falou assim: sim, pai, eu vou. E foi naquele lugar, né, para poder pegar e trazer a resposta para o pai. Então ele chegando naquele lugar, em Siquém, que ele foi para Siquém, e aí estava chegando, ele se perdeu ainda, veio um senhor e falou: olha, o que você está à procura? Ele falou: eu estou à procura dos meus irmãos, que estão apacentando ovelha. E eles falaram que estava em Siquém, e o mercador falou: olha, eu soube que eles foram para Dotã, então você pode ir lá e procurar. Então José foi à procura daqueles irmãos dele, para dar notícia para o pai. E chegando lá, né, que eles estavam em Dotã, mas os irmãos deles avistaram eles de longe. E falaram: olha, já vem aquele sonhador, vamos matar aquele sonhador para nós ficar livre deles. Muitas vezes que a gente conta uma benção para uma pessoa, a pessoa pega e faz crítica. Não tem se nós estamos passando prova, estamos passando luta, é porque Jesus Cristo vai dar a vitória, vai dar a benção para nós poder receber no final. Porque crente sem luta, irmão, sem provação, não é crente. Porque nós passamos na moenda, nós temos que descer ao olheiro para o Senhor Jesus Cristo nos abençoar. Cada vez que o Senhor nos sobe um degrau, nós temos que descer 2 ou 3 e orar firme para que nós possamos ficar na presença dele. Porque muitos podem te criticar, muitos podem reparar a hora que você chega tarde na igreja, muitos podem olhar para você e ver que você não ora, que você não jejua, mas o Senhor Jesus Cristo é o Deus da vitória, o Deus que fortalece, o Deus que capacita. Então aquele homem estava chegando ali, José chegando, eles querendo matar, fazendo muitos planos para poder acabar com aquele sonhador que eles diziam, porque eles tinham um ódio terrível. Então eles falaram: olha, vamos matar. O irmão deles falaram bem assim: olha, o Rubens falou: não mata, vamos jogar ele nesse buraco, não vamos sujar nossas mãos com sangue, porque ele é nosso irmão. Então eles pegaram e começaram a jogar o José naquele buraco, e Rubens saiu para poder procurar algo para poder tirar José daquele buraco. E aí passaram os mercadores, para poder, que ia lá para a terra do faraó, né? E então eles pegaram e falaram: olha, José não serve para nada, em vez de nós matar José, vamos vender José por 20 moedas de prata, e vender o José.
A gente, irmão, para poder plantar uma semente, nós não só jogamos a semente no chão e jogamos água. Nós temos que cavar o buraco e jogar a semente, enterrar para depois a gente regar para poder nascer. E aquela aprovação que José estava passando, porque Deus ia exaltar. Ele não entendia o que ele estava passando, mas Deus sabia que o que estava acontecendo era a permissão do Deus vivo e poderoso para mais tarde ele vê que Deus era fiel na vida dele. Ele tinha que passar por tudo aquilo, mas não sair da presença de Deus. Porque quando Deus manda uma luta para a gente já quer desistir, a gente já quer desanimar, a gente já quer falar, Senhor, eu não aguento, eu vou desistir, me ajuda, me dá isso. Mas nós temos que perseverar, nós temos que orar, clamar ao Senhor, descer ao pó, para que Deus possa um dia nos exaltar. Porque quando Ele nos exaltar, nós saber dar valor, não olhar para o próximo e criticar e caluniar. Porque é fácil ver um cisco no olho de um irmão, mas não ver uma trave no nosso próprio olho. E aí aquele homem estava ali passando, eles venderam José para o mercador e levaram José para o Egito. E chegando ali, aquele mercador vendeu o José para o chefe da guarda do faraó, Botifar. E vendeu, então, quando ele vendeu aquele homem, Deus já começou a operar na vida de José e na vida do Botifar, que era o chefe da guarda do faraó. Porque ele viu que tudo que José tocava, Deus prosperava a vida de José. Deus prosperava a vida do Botifar, porque ele era temente a Deus, em todo momento ele estava na presença do Senhor e não desistiu e não olhou para trás, para que hoje nós possamos caminhar, orar, jejuar e não olhar para nosso lado, nem para o outro, nem para trás, porque o nosso foco, o nosso objetivo é sempre olhar para o céu e pedindo a Deus que segura nossas mãos, porque a palavra de Deus diz que não seria fácil servir a Ele, mas Ele venceu o mundo que nós também ia vencer. Então nós temos que falar com o Senhor cada dia, pedir a Deus misericórdia da nossa vida, porque os tempos realmente estão muito difíceis. Tem muitos para poder te caluniar, eles dão uma mão e bate com a outra, mas para poder te dar a mão e caminhar junto orando é poucos. Se você encontrar esse, você segura a mão e caminha orando e glorificando a Deus, porque esse é o que vai te levar junto do caminho do Senhor para a graça de Deus. Então ele estava naquele lado ali, né? Foi o Botifar prosperando e Botifar colocou ele como o senhor de toda a casa dele. Ele não se preocupava com nada. A única coisa que ele não poderia tocar era na mulher do Botifar. Então eles passaram um tempo, ele ali, Deus operando, fazendo algo na vida dele. Então aí a mulher do Botifar começou a chamar ele, olha, vão para a cama comigo. E ele falou, não, o meu senhor colocou tudo que ele tinha nas minhas mãos, mas de menos a mulher dele. E eu não posso fazer isso, trair a ele e a Deus. Então, e a mulher depois insistia. Caso, irmão, o que aconteceu comigo, eu já falei aqui que antes de eu casar com a minha esposa, que Deus falou que ia aparecer pessoas, uma mulher, uma bandeja que o diabo ia oferecer para mim. E eu não estava casado e eu morava sozinho. Então, quando surgiu uma oportunidade que o diabo viu para poder colocar na minha frente, para ver se eu ia cair, eu clamei pelo sangue do Cordeiro de Deus, porque mesmo eu sozinho, o meu objetivo era alcançar a salvação, alcançar a vitória, alcançar de Deus o que eu não tinha, que era caminhar, ter mais fé, para Deus poder me fortalecer espiritual, porque quando nós estamos começando a caminhar, o adversário usa de toda maneira para nos tirar da presença dele, mas Deus é fiel com aqueles que realmente quer seguir o caminho dele e quer estar pedindo ele misericórdia da vida na nossa vida, que nós temos que estar 24 horas orando em oração, com a mente em oração e pedindo a Deus misericórdia. E ali estava mais uma vez também a mulher dele clamando, falando para ele deitar na cama, e quando um certo dia ele pegou e estava ali,
entrou na casa para poder conversar com o senhor dele e estava só a mulher dele, e ele estava com a veste, a mulher começou a falar, olha, vamos deitar, deita comigo, e ele disse que não ia, foi persistente naquilo e foi fiel ao princípio dele, e ele chegou e falou, eu não vou, ela arrancou a túnica dele e começou a gritar, e ele saiu para poder não acontecer nada, e ela ficou gritando até que o marido chegasse e falava, olha, esse escravo que você pôs dentro da minha casa tentou abusar de mim, ele tentou me agarrar. Então o que Potifar fez? Confiando na mulher dele, colocou aquele homem na prisão. Mas ali também era plano de Deus, que quando ele foi parar na prisão, a prisão foi colocada na mão dele e ele que teve a organização da prisão, tudo era ele que fazia. O carcereiro que estava ali, tomando conta, chicoteando os outros, mas já chicoteou. Ele estava tudo na mão de José e José estava dando continuidade para ele, fazendo que tudo, né, dava bem. Então ele não precisava se preocupar. Hoje nós temos que se preocupar com a nossa salvação e com o irmão do nosso lado. Orar e jejuar por ele. E aí naquele dia que ele foi para a prisão, um certo tempo, foi o chefe do padeiro e o chefe do copeiro que foram parar naquela prisão. Então, e eles tiveram um sonho, certa vez tiveram um sonho. Um teve um sonho, né, de 3 ramos que estava, quando ele estava, né, o sonho que 3 ramos estava dando um cacho de uva. E aí o José falou que ele, dentro de 3 de aqueles ramos, 3 ramos seria 3 dias que ele ia ser restituído pelo cargo dele de novo, que ele ia dar o copo à mão do rei. E aí viu aquele outro rapaz que teve o sonho, o chefe do padeiro, que não queria contar o sonho, que viu que o José revelou o sonho favorável para aquele chefe dos copeiros. Então o padeiro também falou, olha, eu também tive um sonho, que quando eu estava com um cesto na minha cabeça, de 3 alturas tinha pão, e aí os animais desceram e comeram, e jogaram tudo no chão. Aí José também falou daquele sonho para ele, falou, olha, este sonho, essa é a interpretação, dentro de 3 dias, o faraó cortará a sua cabeça e colocar para os animais comer. Então ele se irritou com José, mas ali já não tinha jeito, já era Deus que estava falando, mostrando a revelação para ele. E ele falou para o chefe dos copeiros, olha, lembra de mim quando falares do faraó. E não foi no mesmo momento, o padeiro se esqueceu de José. E quando passou 2 anos, irmão, que o faraó teve um sonho, e aí como que você sabe que esse sonho foi interpretado? Porque ele falou que dentro de 3 dias eu ia ser restituído ao meu cargo e o padeiro ia ser morto. Então o que aconteceu? O faraó mandou chamar imediatamente aquele homem, né, o hebreu, para poder contar, porque quando ele teve o sonho, ele chamou todos os conselheiros que ele tinha, mas ninguém tinha como fazer a tradução daquele sonho, ter a revelação, porque não tinha Deus, né? Então Jesus Cristo, quando ele faz as coisas, ele faz perfeito. Chamaram José e José foi até aquele homem para poder fazer a interpretação. E ele perguntou, olha, eu tive um sonho e falaram que você tem a interpretação. Ele falou, olha, mas é Deus que vai te dar essa interpretação favorável para você. Então aquele rei contou aquele sonho e falou que tinha sonhado com 3 vacas gordas que saía do Nilo e mais 7 vacas gordas que saía do rio e mais 7 mirradas que tinha engolido aquelas outras vacas gordas, mas elas tinham ficado da mesma maneira. E o outro sonho que ele tinha era 7 espigas de milho robusta, bonita, e 7 espigas de milho bem mirrada, que as 7 espigas de milho bem mirrada teve que devorou aquelas espigas fortes, e ele queria saber o que era aquilo. Então José falou para ele que era os 7 anos de fome e 7 anos de prosperidade, porque Jesus Cristo, né, irmão, quando ele dá algo a gente, que nós temos que
persistir, nós temos que pegar e falar o que Deus quer falar com a gente, o que Deus quer falar para o próximo. A gente pode até não entender o que quer, mas nós sabemos, quando Deus fala com a gente no coração, a gente sente. E nós temos que ficar orando, nós temos que ficar ligado no céu. Eu não tenho nada para dar ao irmão aqui nesta noite, mas eu sei que Deus pode dar a benção. Se o irmão estiver ligado no céu, Deus pode pegar e dar a benção ao irmão hoje. E aí ele estava falando que os 7 anos, e falaram para colocar um homem sábio para poder governar o Egito. E aí é Deus exaltando o irmão. Quando tudo que ele passou, as lutas que ele passou, as provações que ele passou, Deus estava exaltando ele naquele momento. E o faraó disse: tem alguém mais digno que tem o Espírito de Deus para poder governar? Então ele tirou aquele anel, dando então o José para governar toda a terra do Egito. E que se nós começar a perseverar e persistir, orar, jejuar, Deus vai realizar o sonho nas nossas vidas, porque Deus tem promessa nas nossas vidas, tem bênção nas nossas vidas. Deus tem tanto bênção material e espiritual, mas nós queremos primeiro a bênção material, mas Deus quer que nós buscamos primeiro, oramos, jejuamos, buscando a bênção espiritual. Eu falo que Deus abriu uma exceção para mim, irmão, porque eu não tinha nada. Eu estava passando que só Deus na minha vida. Eu estava triste, chorando, liguei para o pastor acho que umas 30 vezes para me poder vir para a igreja, mas eu estava com meu coração falando assim, Deus sabia que a minha vontade, o meu desejo era de servir Ele em espírito e em verdade. O meu desejo era de louvar e engrandecer o nome, porque eu sei, tudo que eu já passei, Deus tem me honrado na minha vida. Eu, em 2020, eu passei uma dificuldade tremenda, mas mesmo assim eu falei, Senhor, eu vou para a tua casa e me dá força para me poder continuar. Me dá força porque eu sei que tu és o Deus que fortalece, o Deus que capacita, o Deus, Senhor Jesus Cristo, que levanta os caídos. E eu peço, Senhor, toma a minha mão nas tuas mãos segura e me levanta desse abismo. Porque eu estava na beira do abismo e eu falei, Senhor, tem gente atrás de mim e vai me derrubar desse abismo, mas o Senhor pode me levantar, o Senhor pode me tirar. Foi o que Deus fez. O Senhor falou assim, olha, tudo que te tiraram eu vou te restituir, tudo que te tiraram eu vou te dar. Mas o meu coração, irmãos, estava para Deus, eu não estava pedindo nada a Deus material, mas Deus me prometeu e Ele cumpriu, porque eu não tinha uma casa para morar e Deus me deu. Eu não tinha uma esposa, morava sozinha. Deus falou, olha, eu vou te dar uma esposa. Deus me deu. E Deus falou, olha, eu vou te dar outra casa para provar que eu sou Deus, não para você se engrandecer, mas para aqueles que queriam ver você pisado no fundo do poço, ver que eu sou Deus na sua vida. Porque várias vezes nós estamos passando as necessidades, e nós só estamos olhando para trás, para o passado, o que foi. Nós temos que saber o que aconteceu para não deixar e caminhar seguindo ao Senhor Jesus Cristo. Então o faraó colocou aquele homem de toda a terra do Egito e falou que ele ia governar. E ele falou para o faraó que ele tinha que tirar a 5ª parte do trigo de toda a colheita dos tempos bons, para poder nos tempos difíceis, irmão, poder. Isso quer dizer que nós temos que orar, nós temos que jejuar, nós temos que ser perseverante agora, porque nos tempos difíceis nós conseguimos vencer a luta, porque o Senhor Jesus Cristo falou que no finais dos tempos será difícil, nos finais do tempo, como a Bíblia diz, que a comida será o preço de ouro, mas Deus fala que Ele nos livrará de tudo aquilo que está para acontecer sobre a terra. O que eles querem fazer é pesar a mão sobre toda a humanidade. Muitos correrão para o monte, muitos correrão e vão querer que as montanhas se caiam em cima deles para poder cobrir eles da ira de Deus. Mas nós temos que orar para saber e garantir, ter a certeza que nós vamos ser salvos, que nós não vamos estar aqui para poder ver isso, porque o Senhor Jesus Cristo tem promessa na nossa vida, e Ele continua sendo o mesmo Deus que operou lá dentro do Israel, que Ele operou
no deserto também, com o povo que estava preso no Egito. É o Deus que opera maravilha, é o Deus que fala. É só nós darmos lugar e abrir a nossa boca, que Deus vai falar conosco, que Deus vai nos fortalecer e nos abençoar, porque cada dia que passa nas nossas vidas, nós temos que falar: Senhor, tenha misericórdia, me perdoa, me liberta, me transforma, porque nós precisamos de ser libertados, porque no céu, irmão, só vai entrar lavado e remido no sangue do Cordeiro de Deus, não vai entrar veste com um pingo de sujeira, não, só vai entrar santo, que a Bíblia diz. Nós não somos santos, mas se nós clamarmos a Deus, pedir, Senhor Jesus Cristo, a sua santidade todos os dias, e não olhar para o irmão que chega tarde, olhar para a irmã que chega tarde, e nós orar pelaquele irmão, pela vida que nós não sabemos que ele está passando, Deus vai abençoar a nossa vida, Deus vai abençoar a sua vida e a daquele irmão, que nós possamos, irmão, cada dia olhar um pelos outros, em oração, e jejuar e buscar, porque os dias de hoje estão próximos da vinda de Cristo, e eu peço a Deus que Ele tenha compaixão da minha vida e misericórdia, porque não é fácil estar na presença de Deus, mas Deus, com a sua misericórdia, Ele nos capacita para que nós possamos cada dia vir para a igreja, louvar e exaltar o nome dEle. Essa é a mensagem, a palavra que Deus mandou entregar, e eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus, glória a Jesus. Que o nome do Senhor seja glorificado e exaltado. Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar pelas ofertas, vamos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Eu, antes de orar pelas ofertas, eu gostaria de fazer uma oração em favor de uma irmã que está enferma e pede as nossas orações, e que Deus possa continuar guardando e abençoando. A Bíblia diz que nós devemos orar pelos enfermos. Se tem alguém enfermo, nós devemos orar. E eu quero levantar esta oração neste momento, agradecendo a Deus por esta vida, que o Senhor possa operar um milagre aí, em nome de Jesus. Se é da vontade de Deus que seja operada, vai ser operada. Se não é da vontade de Deus, Deus vai curar, Deus vai libertar, porque eu tenho fé que Jesus pode todas as coisas. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Tu ouviste, ó Pai querido, aquele clamor, aquela súplica, ó Deus, de bênção sobre aquela vida. Em nome de Jesus, eu te peço, eu te agradeço, Senhor. Se é da tua vontade, faça o teu querer, faça a tua vontade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Graças a Deus. Senhor, ainda eu oro e agradeço a Ti, ó Pai, pelas ofertas, ó Deus, pelos dizimistas da Tua casa, aqueles que têm contribuído para que estas portas não se fechem, mas que permaneça aberta. Obrigado, Senhor. Que o Senhor continue abençoando a cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está nas tuas mãos, Senhor. Graças a Deus.
o quarteto canta um hino para a glória do nome do Senhor. Pode assentar, irmãos. Aleluia, Senhor. Glória a Deus, glória a Jesus. Graças a Deus. Aleluia, Senhor. Candiere bacaian courimayan sudecai. Kumbadile cantanayan sudecantanas. Aleluia, Senhor. Glória. Glorificado, exaltado és o teu nome, Senhor. Bendito e santo, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, na terça-feira nós teremos culto de oração aqui na igreja, terça-feira às 8 horas. Nós tivemos essa semana, foi uma bênção, oração de madrugada. Eu quero agradecer a cooperação dos irmãos que nos ajudaram nesta semana de oração. Tivemos um bom grupo
aqui na igreja no decorrer desta semana. Eu sou sincero para os irmãos, não é fácil, principalmente quem tem um trabalho, que tem algum compromisso, e é uma carga que orar pela igreja, orar para a gente já não é fácil, e orar pela igreja, a carga já sai sobrecarregado mesmo, é um peso muito grande, mas vale a pena, vale a pena. É maravilhoso o que Deus faz e o que Deus tem feito no decorrer desta semana aqui por meio de oração. Eu sei que é difícil para muitos entenderem esta parte, mas se você quiser ter uma experiência com Deus, ore ao Senhor. Busque essa experiência diretamente com o Senhor, porque só Ele é que pode nos dizer a fórmula certa, e cada um de nós temos uma fórmula. Então o Senhor tem fórmula para cada um de nós, e é na oração que a gente consegue. Há dias difíceis e que nós precisamos deste azeite. Então foi uma bênção para aqueles que vieram, e eu creio também pela igreja que o Senhor abençoou grandemente. Então, terça-feira temos oração das 20 às 21h30. Quinta-feira está tendo estudo bíblico também. Agradeço a Deus. Nós temos tido um bom grupo aqui nas quinta-feira no estudo bíblico. Deus tem abençoado maravilhosamente, porque nós não tínhamos praticamente ninguém às quinta-feira, mas Deus tem tocado nos corações dos irmãos e tem vindo alguns irmãos na quinta-feira. Então, quinta-feira é a lição de número 12, promessa de vida eterna. Essa lição tem nos ajudado imenso, e é só promessa, e eu acredito que você será muito abençoado. Para os irmãos que não podem vir, irmãos, pode ir no Google e apanhar a revista ali e estudar em casa. Nós não temos mais comprado a revista, porque nós estamos estudando a lição anterior. A lição que nós estamos estudando esse trimestre é a do último trimestre de 2024. Então é fácil de ir buscar lá, e se algum irmão tiver alguma dificuldade, depois pode falar com qualquer um de nós, que nós explicamos. E o estudo da palavra, irmãos, faz muita falta. Eu sei que nem todos podem estar aqui na igreja, eu sei que é muito difícil para as donas de casa, para aqueles que trabalham em serviços pesados, é muito difícil. Na verdade, irmãos, ser crente não é fácil. Eu dou graças a Deus por ver vocês aqui, porque ser crente não é nada fácil. Nós fazemos um esforço, negamos a nós mesmos e seguimos a Cristo. Porque se não negarmos a nós mesmos, a gente não consegue estar aqui na casa do Senhor. Então, quinta-feira, estudo da palavra de Deus, é a lição número 12. No sábado, nós teremos o nosso culto familiar aqui à noite e teremos a celebração da Santa Ceia. Como os irmãos sabem,
os cultos de Santa Ceia, no sábado, nós temos aqui a consagração das 8 ao meio-dia. Então, quem quiser e puder, já ouvi alguém dizer, pastor, a gente trabalha a semana inteira e no sábado levantar cedo, mas é só uma vez por mês, irmãos. A consagração é uma vez por mês. Então venha no sábado das 8 ao meio-dia, não importa você chegar atrasado, e é aquilo que o irmão Mesaque disse. Claro que vai alguém olhar, vai alguém reparar, porque tem pessoas que vêm para a igreja mesmo para isso. É reparar a roupa que você está usando, se a roupa é nova, se o sapato é novo, né? Se aquela pulseira que você comprou foi essa semana, ou se já é antiga, aquilo já está tudo... Tem pessoas assim, mas graças a Deus que elas fazem parte do corpo de Cristo. Elas fazem parte do corpo de Cristo e nós devemos agradecer a Deus, porque Ele é o Senhor de todos nós e que Deus em Cristo Jesus vos abençoe. E no próximo domingo, sem ser amanhã, nós teremos o culto lá na casa do irmão Mesaque e estão todos convidados desde já para ir pensando nisso, culto lá na casa do irmão Mesaque, que será no dia 6. Nós liberamos a igreja, irmãos, para uma reunião da Associação Minha Gente, que será no dia 13, e a associação convida toda a igreja a estarmos aqui para termos um convívio com eles da associação. Então, todos estão convidados a estarem aqui no domingo, dia 13. A que hora, Oca? Pois eu estou dizendo convívio. Não, eu estou dizendo convívio, como se diz, uma reunião de convívio. Pronto. Então, estão todos convidados. Depois, no final do encontro aqui, nós teremos um lanche no final. Então, todos... Sim, pode falar. Tá bem. Ficou também decidido, irmãos, dia 18 será a reunião dos jovens. E eu quero pedir, não é um favor que vocês vão fazer, mas eu estou exigindo a todos que estejam aqui. É dia 18, é feriado, e quero convidar a todos os jovens a estarem aqui, jovens, adolescentes, venham em nome de Jesus. Nós precisamos de levantar um grupo de jovens aqui na igreja. Tem muita gente que deve dizer assim, pastor, que não tem jovem, é o que eu já ouvi. Mas eu estou aqui há 15 anos e já passaram muitos jovens aqui. E nós não queremos perder mais jovens, nós queremos arrebanhá-los. E a irmã Ana ficou ainda nessa responsabilidade e nós queremos ajudá-la a trazer. Traga seus amigos, seus colegas, aquela criança, aquele adolescente que você, mas não é crente, pastor, é muito difícil, o amigo lá da escola, o amigo da outra igreja. Traga para esse convívio, para estarem aqui, reunir. Não é nada pesado, é um prazer recebê-los aqui. Então, dia 18 é feriado e estão todos convidados a participar desse encontro. E que Deus em Cristo Jesus
vai abençoando. Eu quero também pedir oração à igreja em favor desses jovens que vão estar aqui no dia 18. Irmãos, eu preciso, não aceito desculpa de forma, pastor, mas olha, não vai dar. Não, eu quero te ver aqui em nome de Jesus no dia 18. Todos estão convidados em nome de Jesus. Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só falar com a Olga, com o Nuno, a respeito da associação. A associação, ela precisa de voluntários, ela precisa de associados. Se você quer abençoar, abençoa, viu? E é bom a gente abençoar algo que a gente conhece. Que Deus vos abençoe. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero te agradecer pela vida da tua igreja aqui presente neste lugar. Eu quero te agradecer, Senhor, por cada irmão que aqui esteve. Ó Pai, ajuda-os, fortalece, guarda-os, dê uma semana abençoada. Eu te agradeço pela vida da irmã Alzira, o irmão Carlos, que estão aqui junto conosco, assistindo a este culto e participando da tua presença aqui junto conosco. Senhor, que tu abençoe a cada um dos teus filhos, guarda e os proteja, e dê-lhes uma semana abençoada, uma semana cheia da tua graça. Também te agradeço pela vida do irmão Barbosa, Senhor, e juntamente com a sua esposa, obrigado pela presença dos teus filhos aqui neste lugar. Guarda e os abençoa, livra de toda a seta do inimigo e dê-lhes uma semana abençoada na tua presença, em nome de Jesus. Amém. No próximo sábado, irmãos, não esqueça da Santa Ceia em nome de Jesus. Eu peço desculpa porque eu já ia me esquecendo, mas a Diana fez anos essa semana e vem aqui para nós orar por si. Não escapa não, Diana. Que Deus a abençoa. Nós vamos orar então pela vida da Diana, que Deus possa abençoar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, é a tua serva, Senhor. Obrigado por mais este ano de vida que o Senhor concedeu à tua filha. Continua abençoando, continua protegendo, livrando de toda a seta do inimigo, abençoando na escola, no caminho em que ela anda, Senhor. Que o Senhor seja com ela, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Parabéns para você. Graças a Deus. E o papel estava aqui bem à frente da minha cara. Mas a Carla, ainda bem que eu tenho uma boa secretária. Que Deus a abençoe. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão do Pai, a comunhão do Filho e do Espírito Santo, seja com cada um de vós, desde agora e para sempre. Ide em paz, e o Senhor vos acompanhe. Amém, Jesus. Deus abençoe.